Bem-vindos ao podcast Saúde Sem Atalhos, um espaço para conversas honestas sobre saúde, ciência e escolhas possíveis na vida real. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, medos e opiniões desencontradas: a perimenopausa, a menopausa e o papel da terapia de reposição hormonal. Olá, eu sou a doutora Carla Nakagawa, médica nutróloga, médica do estilo de vida. Eu sou a Andréia de Freitas, sou personal trainer. Olá, sou a doutora Juliana Alcântara Ribeiro, sou médica geriatra e médica do estilo de vida. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Maria Eduarda Jordão, médica ginecologista, especialista em terapia hormonal, e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é a terapia hormonal na menopausa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, estou muito feliz pelo convite, espero contribuir com esse podcast de vocês e de poder aproveitar um pouquinho esse tempo juntos. Ah, que bom. Então, o nosso tema de hoje, ele traz aí um assunto que é muito atual, né? Porque durante muito tempo a gente ficou num período nebuloso, né, em relação à menopausa. As mulheres tinham que enfrentar essa fase sem nenhum arsenal terapêutico, e agora a gente tem a possibilidade da terapia de reposição hormonal, né, a terapia hormonal da menopausa, e eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho, doutora, o que é essa terapia hormonal? Então, a terapia hormonal, a terapia de reposição hormonal, eu sempre gosto de explicar que é o significado de repor, reposição. É você repor, é você devolver o que você tinha antes e hoje não produz mais. Então, a terapia de reposição hormonal é a gente devolver para aquela mulher os hormônios que ela tinha antes e hoje ela não tem mais. Então, a gente busca ali níveis fisiológicos, níveis que eram parecidos com o que ela costumava produzir. E não a gente dá um hormônio em excesso que ela não produzia ou numa dose que ela nunca teve, mas sim voltar para ela como ela produzia antes. E você recomenda essa terapia de reposição hormonal para todas as mulheres ou existe alguma mulher que não pode fazer? Isso, um tempo atrás, existiam várias contraindicações que hoje em dia eles estão vendo que está mudando, né? Mas, basicamente, eu recomendo para toda mulher que não produz mais hormônio. Então, seria para quase todas e que não tem uma contraindicação, né? Então, o que prevalece de contraindicação hoje em dia, principalmente, é uma mulher que já teve AVC ou infarto, é uma mulher que já teve um câncer pessoal de mama, um histórico de câncer de mama hormônio independente. Mas isso a gente está vendo estudos que está mudando também, que num futuro próximo essas mulheres também vão poder se beneficiar, né? Mas todas as mulheres que produzem hormônio em algum momento deixou de existir, aquele hormônio é importante para ela. Então eu recomendo fazer reposição se não tiver nenhuma contraindicação. E essa reposição, ela é feita por um período específico ou você continua fazendo por quanto tempo? Como que funciona? Essa é bem interessante também, porque muitas pessoas acreditavam por um tempo até se fazer dessa forma, né? Faz uns 10, 15 anos, aí já tem que parar. Mas hoje a tendência é a gente fazer por quanto tempo aquela mulher viver, né? Então a gente está devolvendo para ela um hormônio que é fundamental para muitas estruturas do corpo dela, que vai proteger ela, o coração, vai proteger o osso, o músculo, vai voltar da qualidade de vida. Então, enquanto aquela mulher viver, ela vai ter o benefício de ter esse hormônio com ela de volta. Então, a tendência é a gente manter até que mude o cenário ou que surja alguma contraindicação, senão a gente vai mantendo. Você acha que é uma questão de individualidade? Que ponto que você vai pensar nessa individualidade até onde chegar nessa reposição? Então, não tem um limite estabelecido, não tem protocolo, uma regra, né? Mas se a paciente está bem adaptada, se ela foi uma mulher que repôs e que ela ainda está tendo o benefício de usar, então aí o que a gente cuida é assim, quem já passou desse tempo, da janela, a gente vai pensar se vai entrar ou não. Mas quem começou no momento específico, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, aí a gente vai ver se ela estiver tendo benefício, a gente vai continuar. Então, não tem um ponto que diga assim, não, agora deu. Agora, a não sei que a gente veja ali que surgiu uma nova condição de saúde nela que talvez não seja mais tão benéfico, né? Então, uma avaliação anual, podemos dizer assim, dos eventos que possam ter acontecido para a gente limitar até onde iria
né? Isso. Além de estimular outras questões, igual a gente fala que muito evidencia um estilo de vida aqui no podcast, a gente estimular isso. A gente tem que estimular tudo junto, né? A reposição ela é um pilar de tudo que vai trazer longevidade e saúde para essa mulher. Mas a gente todo mundo que faz reposição hormonal tem que ter uma avaliação anual. Então a gente vai acompanhar com mamografia, com ultrassom, vai ver exames de sangue e vamos ver como ela está se comportando com aquele hormônio. Mas como a nossa ideia é repor um hormônio que o corpo dela já estava acostumado, então não tem aquele medo assim, será que esse hormônio vai prejudicar ela? Porque é o que ela já conviveu. Então a ideia não é a gente vendo pra ver, que horas que eu paro, finalmente eu paro. É a gente conseguir deixar o máximo possível. E a mulher que tá se sentindo bem com a reposição hormonal, ela não tem pressa de tirar. Porque ela sabe o quanto aquilo Tá é vendo os benefícios, né? Tá sentindo os benefícios na pele, né? isso mesmo. Então, vou aproveitar um pouquinho o gancho, porque vocês estão falando de até quando usar, né? E quando que a gente começa? Isso é muito importante a gente entender, porque muitas pessoas acham que você tem que esperar a menstruação parar, estar na menopausa para começar a repor. Menopausa é um conceito muito importante, porque a menopausa é uma data. É a data da última menstruação que aquela mulher teve e a gente considera ela depois que passou um ano. Então, se eu menstruar pela última vez da minha vida hoje, a minha menopausa vai ser considerada dali um ano. Então, quando eu chegar lá no ano que vem, 1º de agosto de 2027, eu vou dizer, minha menopausa foi em 2026. Até então não chegou. E muitas mulheres acham que tem que esperar esse tempo para começar, o que não é verdade. Hoje a gente sabe que durante essa fase da transição da menopausa, que é o climatério, que é quando ela já começa a ter oscilações hormonais, e essa fase pode começar 8 a 10 anos antes da mulher parar de menstruar, essas oscilações hormonais já é um período em que a gente pode começar com algum tipo de terapia hormonal e trazer benefício para essa mulher. Se a gente esperar parar a menstruação, a gente perde o timing do início com mais benefício. Então, quanto antes a gente começar, desde que tenha indicação, é o período que a mulher mais vai ter benefício. E tem uma janela terapêutica que a gente procura buscar começar dentro daquilo. É claro que começar na perimenopausa é melhor do que esperar parar. Mas depois que parou, tem um tempo que vai trazer mais benefício, que é a gente começar nos primeiros 10 anos ou até os 60 anos. Pacientes que estão fora desse prazo e que se informaram agora e que querem começar, não é contraindicado, mas a gente tem que fazer vários exames, um rastreio cardiovascular, para ver se aquela mulher ainda vai ter o benefício de fazer reposição hormonal. Senão seria perdido o tratamento. Não que seria perdido, mas poderia ter riscos. Riscos cardiovasculares. Então, a reposição hormonal, hoje tem vários estudos que mostram que ela protege o nosso coração. A falta do estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele atua nos nossos vasos. Então, a falta do estrogênio faz com que a mulher infarte mais. Tanto que antes da menopausa, os homens infartam mais que a mulher. Depois dos 50 anos, que é a faixa ali da menopausa, as mulheres passam a infartar muito mais que os homens. Então, a gente não deixar ficar sem o hormônio vai proteger o coração, o cérebro, o osso. Mas depois que ela ficou muito tempo sem hormônio, mais de 10 anos, aí a gente tem que fazer um estudo dessa parte cardiovascular. Porque às vezes, se ela for um alto risco cardiovascular, dependendo, ela não vai ter o benefício mais. Porque esse tempo que a gente perde sem hormônio, ele não recupera. Você pode começar ali, vai ter benefício, mas não vai ter o mesmo tanto que se ela não tivesse ficado sem hormônio. Começado na perimenopausa, por exemplo. Exatamente. Mas aí a gente tem que ver esse limite depois de um tempo, muitos anos sem hormônio, se começar o hormônio ele vai ser benéfico ou não. Daí isso é muito individual. Entendi. E assim, normalmente as mulheres associam a menopausa, né, a perimenopausa, aos calorões. Além dos calorões, que outros sintomas que você indicaria? Pode procurar uma ginecologista e provavelmente iniciar uma terapia de reposição hormonal. Hoje tem classificado como sintomas da menopausa, perimenopausa, mais de 103 sintomas. Nossa! É sintoma para mais meta. Qualquer coisa que você sentir pode ser menopausa. Basicamente é assim. Os fios brancos também. Claro que a vida toda, mas principalmente depois dos 40, você tem que ter um ginecologista para chamar do seu, né? Tem que ter, porque... E quando esses sintomas estão relacionados ao hormônio, o paciente melhora muito quando a gente começa. É claro, assim, não é todas as doenças agora são falta de hormônio da menopausa, né? Mas, por exemplo, sintomas muito comuns antes de ter calorão ou parar, né? Brain fog, que a gente fala que é o esquecimento, e aquele esquecimento, assim, de palavras.
Eu quero dizer assim, cara, alcança aquele controle pra mim? Mas eu vou olhar e eu vou pensar e a palavra não vai vir. Vai vir caixa, vai vir TV, mas o controle não chega. Essa parte Ou aquela pessoa que você convive e você por anos e daí você não consegue lembrar o nome dela. Então esse esquecimento de palavras é muito comum. É outro sintoma muito comum. É a pessoa começar a ter uma dificuldade de perder peso ou começar a concentrar uma gordura ali na região abdominal, ver que qualquer coisa que ela come, o metabolismo já não é mais o mesmo. É muito comum ter esse sintoma. Dores articulares, olho seco, pele seca, vagina seca. Então, nem todo mundo vai ter calorão. Inclusive, quem tem calorão tem um risco cardiovascular maior. A gente já sabe que aquela paciente tem um risco maior de infartar, de ter AVC só pelo fato dela ter o calorão. Então, essa mulher precisa com certeza da reposição. Mas ele é o único mais famoso, assim, né? Mas a gente entende que todo mundo que tem qualquer outro sintoma deveria fazer, porque essas oscilações, elas vão poder apresentar esses sintomas que talvez ela não identifica. Então, por exemplo, meu ciclo sempre foi normal. Aí de um ano pra cá eu menstruo um monte, um monte. Viu lá, não tem mioma, não tem nada, é assim. Pode ser oscilação hormonal, pode ser predominância estrogênica, TPM intensa. A mulher fica irritada, a mulher não se reconhece, o marido já não reconhece. O mastigado marido no almoço, na janta, incomoda. O respirar incomoda. O respirou um pouco mais fundo. Se ele roncar, tá pensando. o pensamento dele que nem saiu da cabeça. Então, essas oscilações hormonais causam essas oscilações emocionais, de temperamento, de humor, que também pode ser pela questão hormonal e que não tem a ver com o calorão, né? Então, são, assim, tem uma coisa que eles falam que é o ombro congelado. Então, além da dor articular, dores no corpo, fibromialgia, tem a questão do ombro congelado, ela não consegue mexer a articulação quando acorda. Por quê? Porque o hormônio, ele tem receptores de estrogênio nas articulações e na lubrificação. Então, você perde aquela lubrificação, fica rígido, né? Você que é personal entende que precisa. Então, também é um sintoma que muitas mulheres têm e que nem sempre relacionam, né? Sim. E daí vai buscar doenças reumatológicas. Isso aconteceu com a minha mãe. Ela estava na transição, a gente foi, achou um pequeno negocinho dele e falou, é artrite reumatoide. E ela ficou tomando remédio, depois eu que não fechava o diagnóstico. Daí depois que eu estudei, passou um tempo que eu vim para esse universo, falei, poxa, lá atrás já era um sintoma da perimenopausa. E não era tão falado assim pra gente identificar e reconhecer cada fase, né? Deixa eu aproveitar esse gancho, você falou da articulação, para falar de músculo e osso. A importância da terapia de reposição hormonal. No músculo e osso? Então, essa é uma área que a gente vem junto, né? As nossas áreas, porque qual que é a questão da mulher com músculo e com osso? Então, o estrogênio, e hoje muitos estudos têm mostrado que a progesterona também tem função na remodelação óssea. Então, nosso corpo, todo momento, tá lá, o osso tá se renovando. Quando você diminui o estrogênio, ele começa a, como se desfazer mais osso do que formar. E daí é ali que vai surgir a osteopenia e a osteoporose. Então, a primeira linha de tratamento para a osteoporose na mulher, a gente tem ali a terapia antiabsortiva, mas a terapia de reposição hormonal é muito importante também. Ela vai ajudar a evitar a osteopenia e a osteoporose e também a não piorar, né? E junto com isso vem o músculo, porque qual que é o problema da osteoporose? Não é a pessoa ter osteoporose, porque ela não dói, ela não sente nada, o problema é ela cair. Aí fratura e Caiu, quebra, né? Então, o que vai evitar a mulher de cair? Porque o osso, a gente vai para a reposição, a gente vai deixar o osso forte. Mas o que vai evitar dela cair? É ela ter função e força no músculo. E como que a gente consegue função e força no músculo? É com a reposição hormonal, ele é um hormônio que ajuda no músculo, mas é com a musculação. Exatamente. Então, não tem como fugir da musculação para a gente pensar na saúde da mulher, na longevidade, quando ela chegar para se tratar com você. Para ela não cair, ela andar com passos firmes, porque o que acontece? A pessoa que não tem força, ela começa a arrastar mais o pé, o passo é mais lento e ali é mais chance de queda. Se ela cai e o osso tem osteoporose, quebra. Isso é muito grave para a mulher, porque 1 em cada 3 mulheres que caem,
e quebra o osso, né, tem uma fratura, elas vão morrer nos próximos 2 anos. É uma mortalidade alta se a gente for pensar, né? E me conta uma coisa. A reposição hormonal, ela é feita de que forma? É a mesma coisa que anticoncepcional? Não, é totalmente diferente. Parece parecido, mas é diferente. Na verdade, o anticoncepcional, a gente basicamente vai usar um hormônio de estradiol, de estrogênio. A maioria deles já tem alguns com hormônio bioidêntico, mas um hormônio sintético e uma progestina sintética, para ela bloquear a ovulação. E a maioria é via oral que usa, tem os implantes, tudo. Ele tem a finalidade de bloquear o teu ciclo ovulatório para você não engravidar. Mas esse tipo de anticoncepcional, na maioria das vezes, ele não vai trazer os benefícios que a gente tem com a reposição dos hormônios bioidênticos naturais, né? Então, a reposição hormonal, primeiro de tudo, a reposição hormonal primeira linha, a via já é diferente. A primeira linha de todas é a gente fazer o estradiol na via transdérmica, não de tomar, porque o que a gente toma, ele aumenta o risco de trombose, a coagulabilidade, ele passa pelo fígado. Mas o que a gente passa na pele pula essa parte. Então, ele protege mais sem trazer tantos efeitos colaterais, né? Então, seria o estradiol de passar, ou, por exemplo, um implante, que é uma via de reposição hormonal, e daí a progesterona. Se a pessoa tem útero, via de regra, a gente tem que usar uma progesterona, que é o natural, ou uma progestina, que é o sintético. Aí a gente toma ele via oral. Hoje a gente vê que mesmo aquelas mulheres que não têm útero, muitas têm o benefício de usar a progesterona natural, né? Então, isso é muito individualizado. Mas a reposição hormonal são doses menores. Então, por exemplo, tem paciente que, eu não posso usar anticoncepcional, eu não passo bem, não me sinto bem, eu tenho enxaqueca, eu tenho varizes, tenho isso. A gente vai individualizar, mas são doses diferentes, vias diferentes, então são coisas completamente diferentes. Entendi. Então, assim, você falou de progesterona natural. Explica um pouquinho para mim, que eu não entendo muito bem. Tem o hormônio bioidêntico e tem o sintético. É disso que você está falando? Isso, exatamente. Então, a gente tem hormônio bioidêntico, que é o hormônio que ele foi feito exatamente como é o hormônio que o nosso corpo produz. Então, a gente tem o estradiol e tem a progesterona natural micronizada, tem a testosterona também, que é bioidêntico, né? Da parte dos estrogênios, a gente tem pelo menos 4 tipos de estrogênios que são naturais bioidênticos, que é o estradiol, o estriol, a estrona, que é um metabólito, que é algo que converte dentro do nosso corpo o estradiol para estrona, ela é um pouco mais fraca, e o estetrol, que é produzido no fígado do feto. Esses hormônios, eles têm a conformação igual ao hormônio que a gente produz. Os hormônios sintéticos, eles têm algumas diferenças. Então, por exemplo, uma progesterona, quando ela é sintética, a gente chama de progestina, ela tem algumas conformações que não são como é a do nosso corpo. Daí o que acontece? Elas têm uma potência mais elevada, se fixam os receptores de forma mais intensa, né? Pode dar mais efeito colateral. Então, é um tipo de hormônio, mas a diferença é que não é igual, similar, bioidêntico, igual ao do nosso corpo. Não tem nada a ver com ser comprado em farmácia ou ser manipulado, porque muita gente acha que o hormônio bioidêntico é só manipulado, mas não é. A gente tem vários hormônios bioidênticos que são vendidos na farmácia ou produzidos pela indústria farmacêutica e são hormônios naturais. E na manipulação a gente também pode manipular hormônios sintéticos, né? Então às vezes as pessoas confundem isso, mas é só que o bioidêntico ele tem a mesma conformação e vai se assimilar mais ao que o nosso corpo produz mesmo. Então seria mais interessante o bioidêntico. E daí qual que é o critério? Você vai utilizar o sintético e você vai utilizar o bioidêntico. Existe algum critério? Sempre que a gente pode, a gente usa o bioidêntico, né? É melhor. Mas, por exemplo, tem uma mulher que tem uma endometriose e quer fazer reposição da menopausa. Talvez no caso dela a gente não consiga segurar só com a progesterona, precise de uma sintética para não progredir os focos. Uma mulher que tem doença ginecológica, talvez tenha benefício de usar a progestina ao invés da progesterona, o hormônio sintético. Agora, o estradiol, o ideal é usar sempre o bioidêntico, né? É ele que vai trazer as proteções, porque nem sempre o sintético vai trazer todos os benefícios que o natural tem.
Perfeito. E você comentou um pouco, né, sobre a importância da reposição hormonal e do exercício físico para proteção articular, para um ganho de força, ganho de massa muscular. E pensando em perda de peso, né, que as mulheres normalmente na perimenopausa e menopausa relatam esse metabolismo mais lento, essa dificuldade de emagrecimento, você observa, melhora com a utilização das reposições hormonais em relação a esse processo de emagrecimento? Com certeza. Até uma coisa assim, você vê que a mulher tá travada, ela ajusta os hormônios, o negócio funciona. Por quê? Principalmente o estrogênio está muito relacionado com o metabolismo, com resistência insulínica, com o aumento da gordura visceral, a gordura da circunferência abdominal, com os lipídios, por exemplo, né? Então é até engraçado, porque tem gente que pensa, o hormônio engorda, mas não é, o hormônio te ajuda a perder peso se for o caso de você precisar de algum ajuste, né? Então, com certeza, é muito bem indicado para quem precisa perder peso, para quem deseja tá com os hormônios ajustados, porque ele atua diretamente no metabolismo também. E é importante a gente citar também que só o hormônio, né, não resolve tudo. Então, você precisa das mudanças do estilo de vida. O exercício de força, ele é essencial, inclui o exercício aeróbico também, né, questão da alimentação, enfim, todos os outros pilares da medicina do estilo de vida. Mas é importante a gente, né, ter um recurso extra, porque as mulheres patina e não sai do lugar. Então, às vezes, esse ajuste de hormônio já ajuda, né? Eu acho que cada parte tem o seu lugar, mas na verdade eu gosto de falar com as minhas pacientes que é como uma pirâmide. A base sempre vai ser o estilo de vida. Se você não tiver um bom estilo de vida, eu posso dar o hormônio que for, você não vai ter o benefício. Então, ela tem que ser uma pessoa que se alimenta adequadamente, que se exercita, né? E daí, depois disso, vem o suplemento e vem a reposição hormonal, que é um ajuste fino, né? A gente sabe que a reposição hormonal é fundamental, mas o estilo de vida é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente pensa no câncer de mama, que é uma polêmica. Eu não vou repor porque pode dar câncer de mama. Aí ela vai lá e é obesa, não se exercita, fuma. Então, o risco de você ter um câncer de mama por ser obeso é 20 vezes mais do que, por exemplo, por fazer uma reposição. Então, a gente precisa ter esse estilo de vida muito bem alinhado e daí fazer a reposição também. São coisas que são importantes juntas. Se complementam, né? E às vezes eu escuto algumas pacientes que vêm falando, eu não tô ainda na perimenopausa porque eu fiz os meus exames e os meus hormônios estão normais. Isso confere, é verdade? É verdade que ela escuta isso, né? Mas nessa perimenopausa é a fase mais desafiadora para o ginecologista. É a transição menopausal, para nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Você tem que entender em que parte, se ela está numa transição menopausal inicial ou tardia, porque dependendo dos hormônios que você coloca em cada fase, aquilo pode piorar em vez de melhorar. E o exame de sangue, ele não vai ser fiel, porque ele é como se fosse uma foto, pega o momento. E a mulher que está oscilando muito, se você pega ela num pico lá em que o estradiol está super alto, você fala, não, você está bem longe da menopausa, o estradiol está alto, a TSH está baixo. Mas talvez dali uma semana ela já baixou e já tá com aqueles sintomas, né? E às vezes acontece assim, dela mal tá terminando um ciclo menstrual, aquilo já estimular, às vezes ela até ovular 2 vezes no mesmo mês. Então vira uma bagunça. Então a gente precisa juntar muito a clínica com os exames, porque nem sempre os exames vão dizer pra gente o que tá acontecendo. Então o exame tá normal, não quer dizer que tá tudo certo, né? E eu acho que uma coisa que é bem importante a gente citar, que muitas mulheres nesse período relatam, né, uma dificuldade em relação a desejo sexual, a lubrificação. E aí, casamento sofre consequências, o humor da mulher altera, a terapia de reposição em relação à vida sexual, você também percebe uma melhora, como que funciona? Com certeza. Esse aspecto da libido, a libido sempre vai ser multifatorial, né? Então, é como ela tá com o marido, é como ela tá com o trabalho, é como ela tá com os filhos, com a vida dela. E a gente, hoje, nós somos mulheres que fazemos muitas coisas e temos demandas muito grandes. Então, a gente não pode dizer a libido direcionada só ao hormônio, ela é multifatorial. Mas essa transição da menopausa contribui. Então, por exemplo, o ressecamento vai fazer a paciente, a mulher, ter mais dor, isso vai diminuir o desejo dela.
Essas oscilações de humor também vão contribuir. E daí, quando a gente faz ajustes que tiram esses sintomas, a libido melhora. E é claro, se a mulher tiver com a deficiência no ponto de ser um transtorno do desejo sexual hipoativo, a gente também vai repor um hormônio direcionado para isso, né? E lembrando que sempre a reposição vai ser muito individual. Vai ter mulher que vai começar só com progesterona, depois vai entrar o estradiol, uma dosinha mais baixa, outra uma dose mais alta, outra vai fazer o hormônio via vaginal já para atuar ali no local. Então é bem individual, e daí a gente vai mudando, e daí precisa acompanhar porque na transição tudo vai mudando aos poucos. E daí às vezes o hormônio que a gente está fazendo agora passa ali 6 meses, a gente já precisa usar outra estratégia, né? Mas existe sim o impacto da reposição hormonal na libido, no desejo, em tudo. É muito importante também. Então vamos pro outro lado, né? Vamos pensar naquela mulher que ainda tem uma vida sexual muito ativa. E ela fala assim, eu tô na perimenopausa, me disseram isso e... Então eu tô tranquila. Não engravido mais, verdade? Esse é um perigo. Quando ela tá na perimenopausa, ela pode engravidar sim. E às vezes até, assim, pode engravidar. É fácil engravidar, não é? Até porque você fala assim, eu tô na perimenopausa hoje, quero engravidar. Meu, vai ter que sofrer ali, às vezes vai ter que ir para uma FIV. Então não é simples engravidar na perimenopausa, mas não é impossível. Então não dá para brincar nessa fase, porque a gente vê cada vez mais mulheres engravidando. Então, se a pessoa tem uma vida sexual ativa e ela ainda produz hormônio, ela ainda tem pico, ela ainda ovula, o ideal é ela usar o método que previna e não confiar na a Deus dará, assim. Só pra gente explicar como são pessoas leigas, o que é FIV? Desculpa, é fertilização, né? É quando a pessoa precisa, ela tenta engravidar. A gente procura, se uma mulher de 45, 50 anos, a reserva ovariana dela vai ser muito baixa. Então diminui muito a chance dela ter filho. E mesmo que ela ovula, às vezes aquele óvulo é mais fraco, né? Não é um óvulo que vai ser muito saudável, vai ser simples. Então é um processo que não é fácil, talvez precise de fertilização, de médicos especialistas nisso, né? Eu vou trazer as polêmicas hoje, né? Tem sempre aquela paciente falando, não vou fazer terapia de reposição, não vou. Eu tive sempre uma vida muito saudável, sempre fui ativa. Eu vou só usar isoflavona. Vai? Assim, a reposição hormonal é uma coisa que a mulher tem que querer, né? Eu sempre converso isso com elas, e independente da via, tem que ser um desejo dela. Mas o suplemento não substitui o hormônio. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que quando a gente faz a reposição hormonal na época certa, ele diminui até em 40% a mortalidade por todas as causas. Tem muitos estudos mostrando o impacto da reposição hormonal no cérebro da mulher. Então, questão de demência, talvez de Alzheimer, trazer essa proteção. A gente já comentou sobre a proteção cardíaca que pode ter e a proteção no osso. Então, a isoflavona não vai agir nisso. Ela pode melhorar alguns sintomas por atuar ali em alguns receptores de estrogênio, mas ela não é considerada reposição hormonal e ela não vai trazer o benefício no cérebro, osso, músculo, coração que o hormônio traz. Então, se a paciente fala, eu não quero, eu não uso, eu não vou usar, ela estando ciente dos benefícios que existe, do que pode acontecer com ela a longo prazo, fica uma decisão dela, né? Uma decisão do paciente, mas nunca um suplemento vai substituir um hormônio. Uma coisa que a gente está vendo aqui é que a terapia é incrível, traz muitos benefícios. Mas até onde eu sei, o SUS ele não fornece esse tipo de terapia. E é um tratamento caro, como que funciona? Teria que procurar um profissional, né, de forma particular. Então, para a grande maioria das mulheres, é algo de difícil acesso. Vocês têm ideia de valores? É algo verdade, acessível? hoje não é tão assim, porque eles passam os hormônios no SUS. O SUS Passa. tem... Eles têm os hormônios bioidênticos lá, eles passam. Às vezes nem sempre eles vão passar primeiro a via transdérmica, porque pode ser um pouquinho mais caro, né? Mas vai ter o via oral, mas tem o acesso. O vaginal também. O vaginal que bom. tem. Eu achava que o SUS não fazia isso. Não, ele faz. Mas, assim,
nunca façam sozinhos, né? Vou começar por aqui, porque eu vejo no YouTube muitas pacientes, assim, mulheres que entram no meu canal e comentam: ah, comecei assim assado, cansei de ver médico, ver as coisas, então ninguém me ajudou nesse sentido, vou começar sozinha. Então não comece sozinha. É uma reposição hormonal básica, ela vai custar aí em torno de uns R$ 100 de estradiol, R$ 100 de progesterona. Então calcula ali, se você for fazer algo via vaginal também, entre os 250 e R$ 300. É um valor que os benefícios, né, são incríveis. Vale a pena o esforço. Tem que ver, assim, nem todo mundo pode ter acesso mesmo, né? Cada um tem uma condição financeira, mas se puder priorizar isso, é algo que vai trazer muito benefício para... Vai valorizar mais tarde, né? Sem dúvida isso, né? Mas assim, nem todo profissional está preparado também. Isso a gente percebe, né? Infelizmente, a gente passou aí por uma mudança de conceitos, né? A gente teve... Isso é algo relativamente recente, e se o profissional, mesmo que ele seja um especialista, ele não se atualizou, ele não vai saber fazer. Exatamente. Então, é muito mais uma questão de capacitação, né, do que uma questão, é do SUS ou é particular. É uma questão de Alguém que te direcione, né, de forma correta. Isso aí porque até quando você acontece. envolve hormônio é algo muito sério, né? Sim, Então, se exatamente. for E isso é até uma dificuldade, porque às vezes a gente, né, eu estudo muito indicação, contraindicação, como fazer de forma mais segura. Aí às vezes a paciente vai para um outro médico de uma outra especialidade, tratar outra coisa e ele vai lá, não, você não pode. Para você não pode usar, você pode ficar de cama, pode... Então isso já aconteceu comigo, né? E você vê que aquilo, aí quando acontece isso, eu vou atrás de artigo, vou atrás de tudo para procurar, porque eu tomo muito esse cuidado, né? E não tem, ele é baseado no achismo, no que ele ouviu. Então, realmente, isso que a doutora Carla comentou é uma dificuldade que a gente tem enquanto médico e que as pacientes têm também, às vezes, de encontrar profissionais que pensem nessa linha, né? É que até pouco tempo não existia evidência científica, né? A gente for olhar. Agora mudou-se. Existe comprovação científica para isso. Na verdade, a gente teve um trabalho mal construído Interpretado. e mal interpretado, né? Sobre o câncer de mama. Exatamente. Não, acho que não vem ao caso aqui. A gente está falando com um público que imagina trazer dados científicos talvez não acrescente muito, mas é um fato. E assim, eu posso dizer porque eu sou uma médica do século passado, né? Então, eu atravessei todo esse período, né? Foi 2002, né, que a gente teve esse artigo, né? E daí isso desmontou a vida da mulher, né? E hoje também a gente tem uma questão, e a doutora Maria Eduarda pode dizer se é isso mesmo, se eu estou correta, o que a gente tinha de arsenal de hormonal, de terapêutica, naquela época, não é o mesmo arsenal que a gente tem hoje, né? Então, não tem como a gente comparar com o mundo que a gente tem hoje em termos de capacidade de tratar o paciente. É isso, doutora? Tem isso também. Quando a gente pensa no WHI, o problema é assim, não é que as evidências são de agora. Tem muita evidência muito antiga de benefício de reposição hormonal. Só que o WHI ele foi um estudo muito grande que envolveu muitas pessoas e muito dinheiro. E quando ele saiu e aquele braço do estudo que não separou bem as mulheres deu que aumentava o câncer de mama, aquilo criou um bloqueio por muitos anos. Então, e o que a gente vê hoje? As consequências dessa mulher que teve a transição em menopausa no WHI em 2002, como ela está hoje sem hormônio. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção para a gente entender o quão maléfico pode ser para a mulher não ter o hormônio. Então, a gente tem os dois parâmetros, ter, não ter. Tem evidência, assim, de vários hormônios. A gente tem evidência que tem mais de 40, 50 anos de que traz benefício. A gente tem muitos estudos. Mas o que hoje a gente já viu é que parar não foi uma linha boa. E que a mulher precisa do hormônio para ter uma longevidade e para ter saúde e qualidade de vida, né? Então, claro que temos mais opções, conhecemos mais, temos mais acesso às informações também. Hoje é muito mais
fácil você acessar um artigo, você fazer um curso com alguém muito competente, mesmo estando longe. Então, acho que tudo contribuiu para hoje a gente estar vendo essa evolução, assim, esse insight da reposição hormonal. E que bom, né? Porque muitas mulheres têm procurado e se beneficiado. Sim. Eu acho que pra gente, né, encerrar o nosso podcast, agora a gente pode falar um pouquinho, né, Carla, como nutróloga, da importância da alimentação nessa terapia de reposição hormonal, pensando, né, em glicemia, principalmente, mulheres têm mais diabetes e tal. Que na verdade, assim, a fase da transição hormonal, né, que a gente tem ali na menopausa, na perimenopausa, a gente acaba tendo ganho de peso, a gente tem mudanças metabólicas, a gente tem uma chance maior de resistência insulínica. E se a gente não tinha um hábito de vida bom, né, na questão da alimentação, obviamente que a gente vai ter um agravamento nessa fase. De outro lado, se você tinha um hábito de vida bom, muito provavelmente você vai ter benefício ainda maior se você fizer junto à terapia de reposição, né? Agora, não tinha, meu hábito de vida era ruim, isso significa que não adianta, eu tô condenada, não. É um momento para olhar para si e fazer a mudança, né? Eu não sei, eu acredito que seja a mesma coisa. Isso, né? igual na minha área, né? Exercício físico, quando começar? Agora, né? Você não vai esperar ficar mais velho, tô entrando em menopausa, vou começar exercício. O melhor momento é o agora. Mas você não começou antes, com 30, com 20, 30 anos? Então agora é o momento. E sempre pensar que você precisa do exercício aeróbico, mas principalmente do exercício de força. As mulheres têm uma tendência, né? Quero emagrecer, eu vou pra esteira. Mas esse é um mito, né? Que antigamente acreditava-se muito nisso, que para emagrecer você tinha que fazer esteira, para você crescer você tinha que fazer musculação. Mas hoje a gente já sabe que o exercício de força ele é essencial para todos os públicos. E pensando em uma mulher no período de menopausa, perimenopausa e pós, né, em menopausa, o exercício de força ele se torna ainda mais importante, porque o músculo ele é protetor. Então ele vai proteger as suas articulações, ele vai proteger contra todas as comorbidades associadas a esse período. Então treinar força pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Exercícios, principalmente que envolvam grandes grupos musculares, então agachamento, afundo, supino, pula, exercícios que utilizem mais músculos para fazer essa força, que te permitam fazer uma progressão, então que você consiga evoluir, tentar não ficar a vida inteira fazendo exercício com a mesma carga. Se você sente que consegue aumentar, vai aumentando, vai ganhando, porque seu teu corpo vai se adaptando, você vai aumentando essa carga gradativamente. E lógico, né? O exercício aeróbico ali também é super importante, então associar o exercício de força ao aeróbico é essencial. Porque afinal de contas, ainda é possível ganhar músculo, não é? Sem dúvida. Principalmente nunca se é tarde. estiver junto fazendo a terapia. Exatamente. Se a gente complementar, né? Uma boa alimentação, exercício, como a própria doutora Maria Eduarda falou, somos a base, né? Então a terapia ela vai agregar muito nesse ganho de força e de massa muscular. E a gente quer melhorar o paciente para chegar para a doutora Juliana. Acho que um recado que eu queria deixar, a terapia de reposição hormonal pode ajudar, mas certas coisas a gente fazer como escolha também pode piorar, né? Por falta de terapia de reposição hormonal. Não adianta, estou estressada porque é por causa dos meus hormônios que está faltando. Mas eu tenho uma vida de trabalhar direto, né? 1000 coisas ao mesmo tempo, não tenho tempo de descanso. Não consigo fazer uma higiene do sono adequada. Eu colocasse, durmo mal por causa da menopausa, porque eu não estou fazendo terapia de reposição hormonal. Não, acho que pera aí um pouquinho, a gente tem que aí avaliar se os nossos hábitos, né, nossas escolhas estão erradas. Porque eu saio para dar uma relaxada, então eu vim todo dia. Né? Porque eu estou estressada, estou na menopausa? Acho que não, né? Acho que a gente tem que avaliar alguns pontos aí, que hábitos nossos tá fazendo a gente ter uma menopausa ruim, sendo que muitas vezes não dá para colocar tudo a culpa pela falta da questão hormonal,
né? Então a gente tem que avaliar bem essa questão dos pilares, de fortalecimento, para a pessoa ter uma menopausa com qualidade, né? Eu já falei em um outro podcast aqui, eu acho que é uma janela realmente de boa você parar e repensar a vida, né? Como que você está levando, né? Acho que isso é o principal. Doutora Maria Eduarda, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos. E eu gostaria que você dissesse pra gente, se você fosse dar um conselho para uma mulher hoje que está ainda à perimenopausa ou acha que está, qual seria? Busque um médico e entenda se vai ser interessante para você e qual momento. Não perca tempo, né? Não use a reposição da vizinha, nem da sua melhor amiga. E, claro, cuide da saúde como um todo. Isso que a doutora Juliana falou é muito interessante, porque por estar ali nesse, talvez, turbilhão de coisas, é o único momento que a mulher vai parar e olhar para si e falar, opa, agora eu preciso cuidar de mim. Então, use essa fase para cuidar de você de verdade, né? Tanto no pilar emocional, físico, cuidar do estilo de vida e procurar uma reposição hormonal, se for o teu caso. Gente, muito bom. Então, Ficaria horas aqui conversando, né? Mas o tempo é curto. Obrigada por terem assistido ou ouvido. Compartilhem. E nos vemos no próximo. E fica, eu acho que hoje, desse compilado todo de informações aqui, né? Qual hábito você vai mudar daqui pra frente, né? Eu acho que esse é um desafio que o nosso podcast traz, né? Afinal de contas, nós somos sem atalhos, né? Doutora Maria Eduarda, muito obrigada, viu? Eu agradeço a Obrigada, oportunidade. Cubo. Até a próxima.